O evangelismo não é o meu dom e nem o meu chamado, mas todos nós temos a convocação de anunciar o Senhor Jesus Cristo com ou sem o dom de evangelismo. É do desejo de Deus que toda alma seja salva. O apóstolo Pedro, em sua carta, quando diz sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: não é que ele está demorando, é que ele é longânimo e paciencioso, desejando que todo homem venha crer para ser salvo e não seja então condenado com o mundo. Faz 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo salvar o pecador. Só que quando ele voltar a sua segunda vez, ele voltará como um juiz para condenar o mundo. E onde nós estaremos nessa equação? Em que lado da história? Os que foram salvos ou os que foram condenados para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Bom, eu quero falar com você que talvez ainda não decidiu por Jesus Cristo ou não tem certeza da sua salvação. Não vou melhorar aqui o cenário, porque é o Espírito Santo que convence. Então, a minha fala, creio eu, está indo bem, de forma bem audível aí no áudio. Então, o cenário vai ficar assim, com um pouco da luz, o reflexo do sol se pondo aqui, né? Hoje, dia 16 de abril de 2025. Bom, o apóstolo Paulo fala em sua carta pelo Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que, primeiro em mim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, para recebermos a vida eterna, aonde iremos trocar esse corpo corrupto por um corpo que não tem vontade de fazer as coisas erradas, mas teremos a mesma consciência, lembraremos de tudo que vivemos aqui nesse mundo. Para termos a vida eterna, precisamos, para aqueles que hão de crer nele para a vida eterna, precisamos crer nele, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, não recebeu Jesus em seu coração, então você está perdido. E se você morrer hoje, você está eternamente perdido. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que o inferno não existe, que o lago de fogo era um lugar onde jogavam os corpos lá em Jerusalém, quando os romanos matavam as pessoas, jogavam lá. Também lá tinha um nome de lago de fogo, em hebraico, ou inferno, mas o inferno ele é literal. E o Senhor ensina e anuncia mais o inferno do que os céus em suas falas nos evangelhos. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca, como diz o apóstolo Pedro, mas é necessário recebermos em nosso coração o Senhor Jesus como nosso Salvador. Em João, capítulo 3, verso de número 36, dirá: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Hoje nós vamos ficar com muitos ensinamentos, ou vamos receber muitos ensinamentos que põem em dúvida naqueles que receberam o Filho. Muitos pastores vão ensinar que as pessoas perdem a sua salvação porque pecaram. Não. 1 João nós vamos ler. E se pecarmos, nós temos um justo advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Nós não perdemos a salvação se nós pecarmos. Se nós crermos, nós seremos salvos. A nossa salvação não é por obra, mas é por fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como que é essa crença no Senhor Jesus Cristo? Porque os demônios também creem que ele existe. Então não é apenas crer que o Senhor Jesus existiu em carne e osso aqui na terra há 2000 anos atrás e que ele está no céu e um dia vai voltar. Porque isso os demônios também creem, mas não temem, não serão salvos, serão condenados para sempre para o lago de fogo e enxofre. Então vamos ver como é que é crer, para então ver se nós cremos corretamente, para examinarmos a nós mesmos e ver se o nosso nome está no livro da vida. E não,
Deus não tem um errorex e ele fica passando lá, apagando e botando de novo, não. Se crermos, temos a vida eterna, como diz João capítulo 3, verso 33. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Bom, em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo ele é morto, ressuscita dentre os mortos, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ninguém pega ele, mata ele, ele dá a vida por nós pecadores. E os primeiros a receber a vida eterna era o povo de Deus, os judeus, que estavam condenados em seus pecados. Porque embora Deus levantou a religião judaica, escolheu aquele povo sempre desobedeceu os mandamentos de Deus. Então, os judeus rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele morre e ressuscita, o apóstolo Pedro anuncia quem é Jesus para os judeus. Vamos ver esse anúncio que vai se estender a nós, os gentios, como nós lemos agora há pouco, em Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16. Quem crê tem a vida eterna. Bom, Atos capítulo de número 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Salvador. Ora, quando eles ouviram isso, compungiram-se ou arrependeram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então, crer no Senhor Jesus Cristo é essa mensagem aqui, irmãos. Não é levantar a mão, eu creio que ele existe, não. Não é chamar um monte de gente à frente, não. É essa mensagem aqui, ó. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Salvador. Então, inicialmente, os judeus entregaram a Pôncio Pilatos as leis romanas para que Jesus fosse morto. Então, o governador disse para o Senhor Jesus: eu tenho autoridade para te prender e para te soltar. E Jesus disse: nenhuma autoridade tu tens sobre mim que o Pai não deu. É o próprio Pai que está usando os romanos e está usando os judeus. Está usando a maldade dos romanos e a maldade dos judeus para crucificar Jesus, para que os nossos pecados sejam cravados lá naquela cruz. Então aqui o apóstolo Pedro está falando com os israelitas, mas depois o apóstolo Paulo vai falar com nós, gentios, que são os povos de outras nações, como o Brasil aqui, e um dia onde você assistir esta mensagem, em qualquer cidade, a mensagem vai ser essa, a mesma inicial que foi para os judeus, o apóstolo Paulo vai levar para os gentios. Então nós podemos acrescentar aqui no verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, todos os gentios, todas as nações e povos, que esse mesmo Jesus que vós romanos, vós brasileiros, vós americanos, crucificaste por causa dos vossos pecados, Deus o fez Senhor e Salvador. Então os nossos pecados crucificaram Jesus e nós continuamos com o desejo de pecar. Enquanto nós morarmos nesse corpo, nós sempre vamos ter desejos contrários à natureza de Deus. Esses desejos nós herdamos do nosso pai Adão. Romanos capítulo de número 10, o apóstolo Paulo vai dizer: todos pecaram. Romanos capítulo 3 também, verso 23. Todos pecaram, destituídos da graça de Deus estão. Não há um sequer que faça o bem. Não há um justo sequer. Romanos 3, Romanos 10, Romanos 7. Todos nós pecamos. E agora o nosso Salvador nos está sendo apresentado aqui. Mas para ele nos salvar, ele tem que ser crucificado. Porque Deus, ele não pode perdoar o pecado. Ele pode perdoar o pecador, mas o pecado tem que ser punido. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele tem que punir o pecado. Então, essa mensagem aqui é a mensagem que você precisa receber, se você não recebeu ainda. Saiba, pois, toda a casa de Israel, e eu vou estender aqui a fala do apóstolo Paulo em suas cartas, colocando ela aqui nesse texto, que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Então, os nossos pecados crucificou ao Senhor Jesus. E como eles responderam a essa verdade? Qual foi a resposta que eles deram? Não, eu não sou pecador, eu não sou tão mal assim, eu faço coisas boas também. Não, a resposta foi a seguinte: ora, quando ouviram isso, arrependeram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homem, irmãos, o que faremos? O que faremos? E a resposta de Pedro é: então disse Pedro, arrependei-vos e sejais batizados cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Quando eles perguntam o que fazemos, é porque a lei sempre ensinou eles que eles tinham que fazer alguma coisa para ser salvo. E basicamente toda a religião ensina isso, que nós temos que fazer obras para ser salvo. Então o apóstolo Pedro está dizendo, não tem mais o que fazer. Todas as chances foram esgotadas, ninguém pode se salvar, ninguém pode fazer nada. Arrependei-vos. Não é aceitar Jesus, não é eu estar fumando, bebendo, traindo a minha mulher, vivendo uma vida errada, dizendo que aquilo é certo, dando minhas justificativas, e quando o Senhor Jesus me é apresentado, então Deus me diz que eu crucifiquei ele, que os meus pecados crucificaram ele, e eu simplesmente lavo minhas mãos, como fez Herodes, dizendo que eu nada tenho a ver com isso? Não. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo. Ou seja, não há mais o que eu possa fazer. A lei tentou conduzir o homem a fazer alguma coisa para ser salvo. Não pôde. Só Jesus cumpriu a lei de Deus. Então, esta é a nossa crença em Jesus Cristo. Arrependei-vos dos nossos pecados. Todos os dias. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus como Salvador. Eu também abandono os meus pecados. Isso não quer dizer que nós não vamos ter vontade de pecar, mas nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E se pecarmos, nós confessamos a Deus: Senhor, eu errei, eu confesso o meu pecado a Ti. E nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, que perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Mas nós não vivemos mais na prática dos pecados, irmãos. Não vivemos mais, porque a nossa consciência não nos permite, mas nós reconhecemos que Jesus Cristo sofreu para nos livrar da ira futura que há de vir sobre aqueles que tentam fazer alguma coisa para se salvar. Não. A resposta de Pedro foi, quando eles perguntaram o que fizemos, a resposta foi: então disse Pedro, arrependei-vos e sejais batizados, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nós reconhecemos os nossos pecados, Senhor, eu não posso largar os meus pecados, eu não consigo largar os meus pecados, eu reconheço que só Jesus Cristo pode perdoar os meus pecados. Então o Espírito de Deus passa a morar em nós. E ele liberta o nosso espírito. O novo nascimento não significa que o nosso espírito desaparece e outro é dado. Não. O nosso espírito é liberto da escravidão do pecado. Agora o nosso espírito pode lutar contra a nossa alma e dizer para a nossa alma: não, o Pai não gosta disso. Jesus morreu por causa disso. Eu não vou fazer isso. Então nós não somos mais escravos do pecado. Antes nós pecávamos e não achávamos que era errado. Cada cultura trazia um certo e um errado, mas nós conhecemos Jesus. E ele nos foi apresentado como aquele que morreu pelos nossos pecados e nós crucificamos ele lá. Um senso de arrependimento atingiu a nossa consciência e o nosso espírito foi liberto para então servir a Deus. Então hoje, embora a nossa alma, pelos impulsos da carne que ainda não morreu, continua nos convidando a pecar contra Deus, o nosso espírito está livre para dizer não aos nossos impulsos da carne. Então o homossexual, ele continua com vontade de homossexual. Um promíscuo que tem muitos desejos intensos de ter relações com muitas mulheres, continua tendo esse desejo. O mentiroso continua tendo desejo de mentir. Mas nós não somos mais escravos desses desejos. Se cedermos a ele, é voluntário.
É voluntariamente que o fizemos. E não precisamos mais, irmãos. Não precisamos mais ceder, porque nós nos arrependemos desses pecados. Nós temos hoje nojo desses pecados, pela graça de Jesus que está em nós. Bom, a salvação é só isso, irmãos. É só isso, nada mais. Crermos naquele que nós mesmos crucificamos para perdão dos nossos pecados. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós cremos naquele que morreu por eles, irmãos. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar, não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas se pecarmos, nós não vamos dar nenhuma desculpa para aquele pecado, nenhuma justificativa. Quando Deus aparecer para nós, como aparecer para Adão e perguntar: o que fizeste? Porque agora ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Nós não vamos dizer: foi a mulher que tu me deste, nós vamos dizer: eu pequei, Deus, eu pequei. E Deus vai nos disciplinar. Hebreus capítulo 12, nós não perdemos a nossa salvação, nós somos disciplinados. Hebreus capítulo 12, o pai disciplina o filho que ama. A nossa salvação consiste tão somente em conhecer a Jesus, e quando nós conhecemos a Jesus, nós ficamos envergonhados dos nossos pecados e nos arrependemos deles. Só isso é a nossa salvação. Só isso. Crê. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Só isso é a nossa. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. E a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não crê no Filho e fala para si mesmo: eu não vou mais adulterar, eu não vou mais mentir, eu vou ajudar o próximo, e ele começa a fazer coisas que Deus gosta, ele permanece com a ira de Deus sobre ele. Permanece. Obras não podem nos salvar. Efésios capítulo de número 2. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Para que nenhum homem se glorie. Eu fiz, eu vou ser salvo. Não. Não vai. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, quando o Filho de Deus nos é apresentado, como o crucificado por causa de nós, os nossos pecados crucificaram ele, ele coloca em nós uma vergonha, um senso de arrependimento. E nós falamos: eu pequei. E cremos nele, somos batizados. Temos a vida eterna. Temos a vida eterna. Não perdemos a vida eterna. Temos a vida eterna. E se pecarmos, ele está junto ao Pai e intercede por nós. Mas se pecarmos, é voluntário. Mas essa questão de comunhão com ele, disciplina dele, é outro assunto. Se você creu no Filho, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna e não entra em juízo. Glória a Deus. Eu tenho a vida eterna. Você creu no Filho? Ele convenceu você dos seus pecados e que você não pode se libertar deles? Convenceu? Então você aceitou o sacrifício dele pelos seus pecados? Então você tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Glória a Deus.